A liturgia da palavra desse final de semana nos convida sobre dois temas: a missão e a resistência na evangelização. A missão é a tarefa que todo cristão tem que ter. A missão, a caminhada da vida da igreja se faz pela ação missionária. Mas também tem lá na frente a resistência. E a resistência é o grande empecilho, é a grande porteira que fecha a presença do Evangelho no meio de nós. Missão e resistência são as duas coisas que caminham mais ou menos paralelo e às vezes elas caminham dentro, habitam dentro de nós. Quando isto acontece, nós somos condenados a ficarmos sozinhos na proposta do Evangelho. Isso é uma palavra mais dirigida especificamente ao evangelizador. Porque o católico, ele não gosta de muita correção. E a correção fraterna é um dos temas fundamentais do Evangelho. A gente não pode crescer na vida sem correção. E a correção fraterna é o que dá sentido à vida e à opção que nós fazemos por Jesus Cristo. Quando não há correção fraterna, a resistência é fatal. Certamente ela aparece subitamente, porque a falta da correção fraterna é a resistência que nós temos. E aqui nós temos hoje na liturgia dois lados, digamos assim. A primeira leitura, profeta Amós, e a missão que Jesus dá aos discípulos. Talvez cheguemos ainda ao Evangelho, mas fiquemos por enquanto em Amós. Amós é um protótipo de um dos 12 profetas menores. Amós. Amós é um dos profetas do Antigo Testamento. Nasceu em Tecoa, por volta de 20 quilômetros, próximo ao deserto da Judéia, ou melhor, de Judá. Amós, profeta humilde, da roça, caipira da roça, pastor, vaqueiro, cultivador de figos, que era a vida comum do roceiro daquele tempo. E naquele tempo Deus chamava, evidentemente, estas pessoas, particularmente este homem humilde, da roça, simples, que ninguém conhecia, nunca ninguém havia ouvido falar sobre Amós. Este Deus chama para ser profeta. E aqui aparecem duas distinções que nós temos que descobrir na Bíblia: a figura do profeta e a figura do sacerdote. O sacerdote está em função, no caso aqui do Antigo Testamento, em função do rei, do reinado. Então estamos falando do sacerdote do Novo Testamento, que é outra história, outra coisa. Estamos falando do sacerdote do Antigo Testamento. E Deus chama o profeta, e todos eles foram chamados dessa mesma forma, para ser profeta no reinado, junto ao rei. Porque o profeta é aquele que faria a correção fraterna ao rei. Por isso que Amós é chamado para profetizar, mas certamente a profecia de Amós não foi uma profecia bem-vinda. Para Amós,
como os outros também, Jeremias, por exemplo, era profeta das desgraças. Mas a profecia da desgraça não era uma desgraça em si, era uma advertência de Deus, para que o rei aprumasse, porque no tempo de Amós, a situação era complicada. Judá vivia um tempo de prosperidade, sim, mas havia uma podridão social, política, decadência moral muito grande. Aí é chamado o profeta. O profeta vai fazer esta função lá no rei, no reinado, e mostrar ao rei que ele tem que mudar de caminho. Mas o rei, meu filho, mudar de caminho, um rei é difícil. É difícil mudar uma autoridade, um governador, um presidente, um prefeito. Eles não mudam assim, não é assim uma coisa fácil. E Amós está ali, profetizando, e profetizou que em Jerusalém haveria um grande terremoto, daqui 2 anos. E depois de 2 anos aconteceu o terremoto, né? E ali, isso começa a incomodar o rei. E o sacerdote Azaria era aquele que oferecia a Deus as ofertas em nome do rei. O sacerdote estava em função, é aquilo que nós chamaríamos hoje, é o puxa-saco do rei. Você já observou que no mundo da política, das autoridades, sempre tem um puxa-saco? Essa é a figura do sacerdote. Está ali em função de cuidar do bem-estar do rei, não do povo. O profeta vai cuidar do bem-estar do povo e vai advertir o rei daquilo que ele estava fazendo de errado. Amós profetiza uma grande fome no país, da morte dos gados, das ovelhas. Profetiza a guerra que iria acontecer logo em seguida, e a derrota do rei Amazias. E tudo isso aconteceu. E tudo isto, segundo a profecia de Amós, é porque o povo não estava ouvindo a Torá. A Torá são os mandamentos da lei de Deus. E quando o povo falha na Torá, no cumprimento dos mandamentos da lei de Deus, entre aspas, o castigo divino aparece. Aí vem a necessidade do profeta. A função do profeta qual é? Advertir para que o castigo divino não aconteça. Essa é a função do profeta. Porque Deus de fato nunca castiga. Mas se não houver profeta, o castigo acontecerá. Daí vem a necessidade de ouvirmos o profeta. O profeta é o temente a Deus. E o profeta não pode ter medo de ninguém. Por isso que quando o profeta Amós começou a profetizar, Amazias, que era o sacerdote de Betel, falou: a Amós, aqui não é o lugar para você profetizar, não. Você vai para outro canto, porque aqui é terra do rei. E na terra do rei ninguém fala contra o rei. Não é isso que acontece? A cidade prudente está cheia de santuários. Aqui nós temos o santuário da Semave, que manda no trânsito da cidade. Eles quem mandam e ninguém pode meter o bico. Eles decidem o que eles devem ou não devem fazer. Aqui é o santuário do governador. Eles concedem concessão a empresas para explorar as nossas rodovias. Aqui é o santuário das máfias. Você quer fazer um trabalho no corpo de bombeiro, você só pode fazer com alguns grupos. Não é qualquer um que pode fazer, não. Porque nós temos os santuários.
E o que são os santuários? Fábrica de dinheiro reconhecido pelas nossas autoridades. Por isso que ninguém questiona. A cidade, o Brasil, está cheio de gente crente. E o que mudou no Brasil? Vocês ouvem de vez em quando falando que o povo virou evangélico, tornou-se evangélico. Mas o que mudou no Brasil, irmão? Não muda nada, porque o sacerdote só é mudado de lugar. Você só muda o sacerdote de lugar. A gente vive num país cheio de santuários. Cada dia aparece um sacerdote inventando uma coisa para arrancar dinheiro do povo. Aparece agora a necessidade das cadeirinhas, né, para levar criança, bebê, adolescentes nos nossos carros. Porque acontece muito acidente. Vai ter radar na Cidade Prudente, porque existem muitos acidentes. Você acha que os sacerdotes estão interessados no povo? Interessado em mim, em você? Esse povo que administra os nossos vereadores estão interessados no povo? De jeito nenhum. Estão interessados no rei. No rei que os mantém. Por isso que o Brasil está cheio de lava-jato, de mensalão, de radar, de inflação, de concessionária e assim por diante. E ninguém vai mexer. E quem quiser mexer tem que voltar para Betel. Isto é, ficar sossegado no seu lugar e fechar a boca. O Brasil vive a mesma condição que o profeta Amós pregava no seu tempo. Aqui, profeta, não é o seu lugar. Se você quiser pregar as suas maldições, pregue-a em Betel. Porque aqui quem manda é o rei. Quem manda no Brasil não é o rei, né? Temos a rainha que manda, né? Ela que dá a canetada final. Ela que manda. E não adianta querer lutar contra, não, irmão. Infelizmente, a nação vive assim. Por quê? Porque existem os sacerdotes para proteger o rei ou a rainha que domina, que manda na cidade, no estado, no Brasil. Esse é certamente o nosso grande desafio. Por isso que depois de um tempo, Amós profetiza por volta do ano 700 e pouco, aí aparece Jesus de Nazaré, dando a grande tarefa. Qual é a grande tarefa que Jesus dá aos discípulos? Expulsar os espíritos imundos. Porque o Brasil está cheio de demônios que devem ser exorcizados, mandados de volta para o inferno. Porque o lugar do demônio é o inferno. Mas quem vai mandá-los para o inferno? Quem? Não temos profeta. Os profetas que tinham no Brasil morreram todos. Morreram todos, irmão. O Brasil vive cheio de sacerdotes e protetores dos seus reis e rainha. Então, quando Jesus envia os discípulos, recomenda-lhes, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Por isso que existe a resistência à palavra de Deus. E é por isso que muitos de nós católicos só buscam a igreja onde existem sacerdotes que falam aquilo que o povo quer ouvir. Porque o rei só quer ouvir aquilo que o sacerdote fale para ele, agradando os seus ouvidos. Porque a melhor coisa do mundo é ouvir aquilo que eu quero ouvir. Porque isso não me questiona, isso não muda a minha vida, isso não corrige absolutamente nada na nossa vida. Nós passamos por uma crise de identidade muito grande. Vocês viram aí a nossa presidente da República, ela deu um fora lascado, né? Existe aí uma tese, uma teoria do Homo sapiens. E ela falou da mulher sapiens, das mulheres sapiens.
Isso não existe em lugar. Primeiramente porque ela não sabe latim. Se ela soubesse latim, não teria dito uma besteira dessa, né? E homo sapiens não tem nada a ver com gênero, nem masculino, nem feminino. Hoje o Brasil passa por uma crise chamada de pessoa. Hoje se propõe muito a questão do indivíduo. Por isso que uma lei, e certamente vai passar, porque temos muitos sacerdotes que protegem. Quando você vai matricular seu filho, ou vai registrar seu filho, lá não está escrito quem é pai, quem é mãe. Não é? Qual gênero? Quem é que vai cuidar? É do indivíduo. A crise nossa, do Brasil, do mundo, não é do indivíduo, é da pessoa humana. Pessoa humana. Este que é o nosso desafio e este que deveria ser a grande preocupação nossa. Quando nós despersonalizamos a pessoa humana, você despersonaliza tudo, você perde tudo. E fica o quê? Um indivíduo com as suas limitações e razões. Esse é o grande embate da chamada homofobia que existe no Brasil. Como a gente não estuda, ou estuda muito pouco, as coisas vão passando. E a gente, como pastor, como padre, como sacerdote, a gente vai fazendo o jogo da situação. Por quê, irmão? Porque nós padres também temos medo de ficar com a igreja vazia. Quantos nunca mais voltaram para São José? Por quê? Porque queriam ouvir aqui um discurso bonito, né? Uma palavra bonita que atinge o coração, cria emoções. E aqui a gente não ouve essa palavra bonita, porque a palavra de Deus não é bonita. É uma palavra de justiça. E a palavra de justiça é uma palavra de correção fraterna. E ninguém está disposto a se corrigir, e muito menos fraternalmente. Então fica aí, querido irmão, querida irmã, o grande desafio para nós. A gente tem que se cuidar para que você não se torne sacerdote do rei ou da rainha. Nem o rei nem a rainha merece de nós cristãos uma palavra nem positiva nem negativa. Por quê? Porque a função do rei ou da rainha é administrar a vida do povo. Esta é a função deles. E nós não devemos nada a ele. Mas quando a gente é sacerdote, a gente vai protegê-los. É por isso que nós vemos esse embate grande aí, né? Um é a favor disso, a favor daquilo, porque nós vamos tocando esse mundo onde o profeta Amós se torna uma expressão esquecida e ambígua no nosso mundo. Que a palavra do Senhor, irmão, oriente a nossa vida. Crê em Deus Pai.